Fala pessoal, professor Luiz da RL Curso Preparatório. Hoje eu vou compartilhar com vocês a correção da prova de língua portuguesa do concurso da GCM de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. É uma correção que vai ajudar bastante quem está buscando aí a aprovação em algum concurso público, já que a língua portuguesa, independente da banca e o cargo a que o concurso se refere, ela praticamente não muda. São sempre os mesmos conteúdos. Nessa correção, a gente tem interpretação de texto, temos concordância, regência, colocação pronominal, pontuação, orações subordinadas, tempo verbal, uso do hífen, ou seja, é uma correção bem completa e assista até o final que vai ajudar bastante. E não deixa aí de deixar o joinha aí para motivar a gente continuar a produzir esse tipo de conteúdo, beleza? É um concurso de nível médio, como na maioria dos concursos aí para GCM. Essa prova aqui é a prova tipo A, são dois tipos de prova. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo a prova aí para baixar e o gabarito também, para quem tiver interesse. Essa prova foi aplicada agora no final de outubro, no dia 29, pela banca IDECAM. A prova já começa, né, com um texto para responder as questões de 1 a 14. E o título do texto é Provocações. Então vamos fazer a leitura. A primeira provocação, ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas. E não como ele, numa toca, aparado só pelo chão. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram, depois do leite da mãe. Uma porcaria. Não reclamou porque não era disso. Outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos, por doença e falta de atendimento. Não gostou nada daquilo, mas ficou firme, era de boa paz. Foram lhe provocando por toda a vida. Não pôde ir à escola porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, gostava da roça, mas aí lhe tiraram a roça. Na cidade, para onde teve que ir com a família, era provocação de tudo que era lado. Resistiu a todas. Morar em barraco, depois perder o barraco, que estava onde não podia estar, ir para um barraco pior, ficou firme. Queria um emprego, só conseguiu um subemprego. Queria casar, conseguiu uma submulher. Tiveram subfilhos, subnutridos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila. E a ajuda não ajudava. Estavam lhe provocando. Gostava da roça. O negócio dele era a roça. Queria voltar para a roça. Ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. Terra era o que não faltava. Passou anos ouvindo falar em reforma agrária, em voltar à terra, em ter a terra que nunca tivera. Amanhã, no próximo ano, no próximo governo, concluiu que era provocação. Mais uma. Finalmente ouviu dizer que dessa vez a reforma agrária vinha mesmo, para valer, garantida. Se animou, se mobilizou, pegou a enxada e foi brigar pelo que pudesse conseguir. Estava disposto a aceitar qualquer coisa, só não estava mais disposto a aceitar provocação. Aí ouviu que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então, protestou.
Na 10ª milésima provocação, reagiu e ouviu espantado as pessoas dizerem, horrorizadas com ele, violência, não. Então, esse é um texto de Luiz Fernando Veríssimo para responder as questões de 1 a 14. Questão 1. O conflito gerador é o elemento estrutural da narrativa, o qual se trata da quebra da harmonia característica, principalmente da situação inicial de enredos lineares. Assim sendo, o conflito do texto, em análise, gira em torno. Então, na primeira questão, temos um caso aqui de compreensão e interpretação de texto, e a gente procura aqui uma alternativa que demonstre o conflito do texto, tá? Que gira em torno do quê, né? Qual alternativa que demonstra o real motivo do conflito do texto? Aqui fala de enredos lineares. O que é enredos lineares? Tá? Que nada mais é do que uma sequência cronológica de fatos. Tá? Então vamos lá. Alternativa A. O conflito gira em torno da reforma agrária tão almejada pelo protagonista? Não, né? A gente já elimina essa, porque esse conflito, essa vida infeliz do personagem aí do texto, ela ocorre desde quando ele nasceu, né? Desde bebê. Na B, dos desejos do protagonista em arranjar um emprego e constituir uma família. Isso também, né? Mas não só isso. Ele queria ter uma vida digna, né? Desde de criança. Então, ele queria ter um bom emprego, queria construir uma família, mas também queria ter dignidade, né? Desde criança. Não nasceu nem no hospital, nasceu numa toca. Os irmãos morreram por doenças, por falta de atendimento. Então, é um negócio mais abrangente, não é só isso. Nascer da forma a qual o protagonista detalha seus dissabores, denominados de provocações. Aqui a gente também elimina, porque não é o protagonista que detalha esses dissabores, e sim o narrador da história, tá? O narrador fala da vida triste, né, desse personagem desde o nascimento dele. Então, não foi ele que detalhou esses dissabores, e sim o narrador da história. Na D, que é o nosso gabarito, por eliminação já chegamos na nossa alternativa. Então, o conflito do texto em análise gira em torno dos infortúnios pelos quais o protagonista passou a vida inteira, descritos pelo narrador como provocações. É perfeitamente isso, né? Aqui o narrador, ele descreve aí toda a vida deste personagem, nessa vida infeliz, desde o nascimento até a fase adulta. Questão 2. Queria um emprego, só conseguiu um subemprego. A palavra subemprego é formada por A, derivação prefixal, B, composição justaposta, C, composição aglutinada, ou D, derivação parasintética. É uma questão bem tranquila, tá, de resolver. Tá? Quem lembra aí do processo de formação das palavras, tenho certeza que acertou essa questão. E qual que é a nossa alternativa correta? É a alternativa A, derivação prefixal. O que é a derivação prefixal? É quando acrescentamos um prefixo ao radical. Como o próprio nome diz, ó, derivação prefixal, acréscimo de prefixo. Ó. Só lembrar aqui, ó, do nome, que na hora da prova vocês vão lembrar disso, tá? Então, eu tenho o meu radical aqui, ó, o emprego. A palavra emprego é o meu radical, e foi acrescentado um prefixo aqui, ó, no caso, sub.
e virou subemprego. Alternativa B, composição justaposta. Por que não pode ser essa, professor? Porque na composição justaposta, as palavras são formadas por dois ou mais radicais sem sofrer alterações em seus sons. Por exemplo, vamos pegar aqui dois radicais: cachorro mais o radical quente, que resulta aqui em cachorro quente, com hífen, né? E aqui, meus dois radicais são pronunciados sem qualquer alteração no som. Então, isso é uma composição justaposta. E na C, composição aglutinada. O que é uma composição aglutinada? As palavras também são formadas por dois ou mais radicais, só que, diferentemente da composição justaposta, aqui eu já tenho alteração no som. Exemplo, a junção aqui de dois radicais. O radical plano mais o radical alto, por exemplo, que vai resultar na palavra planalto. Perceba que aqui, diferentemente do exemplo anterior, eu tenho alteração no meu som. Eu não pronuncio plano alto. Aqui eu pronuncio planalto. Então, isso é uma composição aglutinada. E na alternativa D, derivação parasintética. Enquanto na derivação prefixal a gente tem a adição de um prefixo, aí temos a derivação sufixal, que é o acréscimo de um sufixo depois do radical. Na derivação parasintética, ocorre as duas coisas, ou seja, eu vou adicionar ao radical tanto um prefixo quanto um sufixo, que vai ser a derivação parasintética. Dá um exemplo aí, professor. Vou dar um exemplo da palavra amanhecer. Amanhecer. Aqui nessa palavra, a gente tem o radical aqui, que é manhã. Aí tem o acréscimo de um prefixo, o prefixo a aqui no caso, e de um sufixo, né, que é o finalzinho aqui, ó, o ecer. Então, aqui ó, eu tenho uma derivação parasintética, ou seja, eu vou acrescentar um prefixo e um sufixo no meu radical ao mesmo tempo. Beleza? Questão 3. A partir da definição de classe de palavra como sendo uma categorização que considera as funções morfológicas dos vocábulos, analise a correlação termo sublinhado barra função entre parênteses para marcar o item correto. É uma questão de classe de palavra. Então, eu tenho que analisar aqui os termos que estão sublinhados e verificar se possuem correlação com os termos entre parênteses. Então, vamos lá. Alternativa A. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram. Esse que aqui, ele é uma conjunção? O vocábulo que, ele, na maioria das vezes, ele é utilizado como conjunção integrante, né? Quase sempre. E também como pronome. Na maior parte das vezes, pronome relativo. Como que eu vou saber se ele é uma conjunção ou um pronome? Tem um macetinho aqui, para saber se ele é um pronome. Geralmente, quando ele é pronome, ele vem depois de um substantivo.
E a gente pode fazer a substituição do que pelos pronomes relativos, o qual, a qual, os quais ou as quais, e verificar se a frase continua com sentido. Se isso ocorrer, eu sei que eu estou falando de um pronome relativo. Então, vamos fazer essa substituição aqui para ver se encaixa. Então, alimentação feminina, eu vou utilizar o pronome a qual. A segunda provocação foi a alimentação a qual lhe deram. Perceba que o a qual, ele retoma aqui o termo alimentação, ele substitui aqui o meu substantivo para ele não ser repetido na frase. Então, logo, eu já sei que nesse caso trata-se de um pronome relativo e não de uma conjunção. Alternativa B. Mesmo os que nascem em maternidade. Será que agora o que é um pronome novamente? Vamos verificar. Mesmo os que nascem, esse os aqui está fazendo referência a quem? Lá no texto, a gente sabe que aqui ele está tratando dos bebês. Então, eu tenho aqui um termo subentendido aqui na frase. Mesmo que bebês não está aparecendo aqui, não está explícito, eu consigo interpretar que aqui esse os está fazendo menção aos bebês, tá? Então, novamente, aqui ó, eu tenho, mesmo que subentendido, um substantivo antes do que. E vamos fazer a substituição aqui novamente. Agora, pelo pronome relativo, os quais. Então, mesmo os bebês que nascem em maternidade, os quais nascem em maternidade. Então, os quais aqui faz referência a quem? Retoma qual termo? Substantivo bebês. Então, aqui eu tenho novamente um pronome que, e já encontrei o nosso gabarito. Alternativa B. Na alternativa C, foram lhe provocando por toda a vida. O toda, nesse caso aqui, ele é um adjetivo. Se ele fosse um adjetivo, ele estaria dando uma característica para o substantivo, né? Mas não é o caso. O toda aqui, ele é um pronome indefinido. E seguido aqui da minha vogal A, do meu artigo definido A, ele quer dizer que é na totalidade da vida, na vida toda. Então, aqui não é um adjetivo, e sim um pronome indefinido. E na alternativa D, mas aí lhe tiraram a roça. O aí, nesse caso aqui, é uma interjeição. Ele pode ser utilizado como interjeição, pode também ser utilizado como um advérbio de lugar, que é o uso mais comum aí do aí, mas nesse caso aqui, nesse contexto, mas aí lhe tiraram a roça. O aí aqui, ele está expressando uma circunstância de tempo. Está querendo dizer aqui, nesse momento, lhe tiraram a roça. Então, aqui nesse caso, ele é um advérbio de tempo e não uma interjeição. Tranquilo? Questão 4. Queria casar, conseguiu uma submulher. Tiveram subfilhos, subnutridos. Tendo por base o vocábulo subnutrido, a ausência de hifenização está correta na palavra destacada na alternativa. Então, aqui a gente está tratando de uma questão de uso do hífen, e eu quero saber em qual alternativa a palavra destacada está correta e sem o uso do hífen. Tá, vamos lá. Alternativa A. O pan-africanismo é um movimento de caráter social. Então, aqui está em análise aqui é a palavra pan-africanismo. Ela é escrita dessa forma,
Tudo junto, sem hífen? Vamos ver. Vamos relembrar aqui que, de acordo com a nova reforma ortográfica, muita coisa mudou em relação ao hífen. E uma delas é em relação ao prefixo pan. Quando que eu uso o hífen com o meu prefixo pan? Eu vou usar o hífen, nesse caso, quando o meu segundo elemento, aqui, ó, no caso aqui, o africanismo, eu uso o hífen quando o meu segundo elemento, ele iniciar pelas letras H, M, N ou vogal. Então, toda vez que eu estiver falando aqui do prefixo pan, quando o meu segundo elemento iniciar com H, M, N ou vogal, vai ter o uso do hífen, tá? E é o caso aqui, ó. Meu segundo elemento começou aqui com a letra A, com a vogal A. Então, pan-africanismo tem o hífen aqui depois de pan, certo? Então, a gente elimina aqui a alternativa A. Alternativa B. O ultrassom atestou uma gravidez de gêmeos. Aqui a gente trata do uso do hífen com o prefixo ultra. Nessa situação, eu tenho duas possibilidades. A primeira, para utilizar o hífen, o meu segundo termo, ele tem que iniciar com a vogal A ou a consoante H. Se eu tiver essa situação, iniciando o meu segundo termo, eu vou utilizar o hífen, que não é o caso aqui. Aí eu tenho uma outra possibilidade. Quando eu tiver o meu segundo termo, o meu segundo elemento, iniciado pelas consoantes R ou S, o que acontece aqui? Eu vou dobrar essas consoantes e não vou separar o meu prefixo ultra do segundo termo. Vai ser escrito tudo junto aqui, vai ser uma única palavra, sem separação, que é o que acontece aqui, ó. Meu segundo termo começa com a minha consoante S. Então, eu vou dobrar essa consoante e vou escrever essa palavra toda junta. Vai ficar ultrassom sem separação. Eu dobro aqui, ó, a minha consoante S ou R quando ela inicia o segundo termo. Beleza? Alternativa C. A lei sancionada rapidamente foi abrogada. Então, a palavra em análise aqui é a palavra abrogada. O que significa abrogada? Abrogada vem do verbo abrogar, que significa anular, vetar alguma coisa. Beleza? E qual que é a regrinha aqui para uso do hífen? Aqui a gente trabalha a regrinha com o meu prefixo aqui, ab. Então, como que funciona nesses casos? Toda vez que eu tenho o prefixo ab, ob, sob ou sub, eu vou utilizar hífen quando o meu segundo elemento, o meu segundo termo, iniciar com as consoantes B, H ou R. Então, quando o meu segundo termo iniciar por essas consoantes, eu vou utilizar o hífen. E é o que aconteceu aqui. Abrogada tem o meu prefixo aqui, ab, e o meu segundo termo aqui, iniciando pela consoante R. Então, aqui é um caso de uso de hífen. Então, o correto aqui é escrever abrogada desta forma.
ab, hífen, rogada. Aí sobrou a nossa alternativa D, que é a nossa alternativa correta. Por que que ela é correta? Vamos lá. Ele foi o coautor do livro. Aqui a gente tem a palavra coautor, e aqui a gente trabalha, na parte de hífen, o prefixo co. Com a reforma ortográfica, todas as palavras que são iniciadas pelo prefixo co não são mais separadas. Sempre vão ser escritas sem hífen. Coautor. Beleza? Só uma observação aqui nesse caso. Toda vez que o meu segundo termo, nesses casos, começar com R ou S, eu devo dobrar essas consoantes, beleza? É o mesmo caso aqui do ultrassom, tá? Quando eu tenho meu prefixo ultra e eu tenho o segundo termo com R ou S, ele vai dobrar. Um exemplo aqui, com correlacionar. Então, se eu tenho aqui meu prefixo co, meu segundo elemento, relacionar, vai ser uma palavra só, mas aí eu dobro o meu R. Correlacionar. Questão 5. Se animou, se mobilizou. Sobre a colocação do pronome átono no trecho entre aspas, é correto afirmar que. Então, aqui a gente trabalha a colocação pronominal, que é a relação dos pronomes pessoais oblíquos átonos com o verbo. E aqui a gente tem três situações de colocação pronominal. A gente tem os casos de próclise, como o próprio nome diz aqui, ó, pró. Lembra de pró? Relaciona com pré. Tá? Um macetinho aqui para não se confundir. Pré é o que vem antes. Então, a próclise, meus pronomes pessoais, oblíquos átonos, eles vêm antes do verbo. Aí eu tenho a mesóclise. Na mesóclise, ó, lembra do mei aqui? De meio. Na mesóclise, meu pronome pessoal oblíquo átono, ele vem no meio do verbo. E a ênclise, o meu pronome vem depois do verbo. Ó, lembra que ó, ênclise relaciona com end, no inglês, fim. Então, na ênclise, meu pronome vem depois do verbo. Então, depois de uma breve lembrança aí da colocação pronominal, nessa questão, a gente tem que analisar o trecho que está entre aspas, que é esse trecho aqui, ó. Se animou, se mobilizou. Então, aqui eu já tenho um caso de contrariedade aqui da colocação pronominal. Por quê? Porque eu não inicio frase com pronomes pessoais oblíquos átonos, tá? Então, aqui o correto seria ter usado aqui a ênclise, o meu pronome vir depois do verbo. Então, teria que estar aqui, ó, animou-se e mobilizou-se. Porque pelas regrinhas da ênclise, quando a minha frase inicia-se por verbo, eu tenho que utilizar a ênclise. Meu pronome tem que vir depois do verbo e nunca a próclise. Então vamos lá. Na alternativa A, está conforme o uso das regras da ênclise? Não, né? Não está conforme. B, está conforme o uso das regras da próclise? Também não. Por quê? Eu não uso próclise nesse caso, teria que ser ênclise. Na C, está em desacordo com as regras da ênclise? Olha o BO nessa questão aqui. A minha humilde opinião é uma questão que tem que ser anulada. Por quê? Até o momento que eu gravo esse vídeo, o gabarito oficial lá preliminar está dando como resposta aqui a alternativa C.
Mas aqui tem mais de uma resposta. Por quê? Ó? Vamos analisar de novo. Ó. Se na alternativa A, eu estou falando que está inconforme com o uso das regras de Euclides, não. Se não está conforme, está em desacordo. Correto? Então vamos lá. C, está em desacordo com as regras de Euclides? Beleza. Está em desacordo. Aqui está ok. Mas olha que eu analiso a alternativa D, está em desacordo com as regras da próclise? Está em desacordo. Mas olha lá na alternativa B, vamos voltar lá. Está conforme o uso das regras da próclise? Não está em conforme, por isso que eu já eliminei. E se não está conforme, está em desacordo. Não tem como ser as duas coisas. Ou é uma coisa ou é outra. Ou está de acordo ou está em desacordo. Então, no meu entendimento, a alternativa D também está correta, porque está em desacordo com as regras de próclise. Então, aqui temos duas alternativas corretas, tá? É uma questão que, na minha opinião, tem que ser anulada. Questão 6. A regência verbal trata-se da relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam ou os circunstanciam. Tendo por base essa definição, marque o item que traz uma informação correta sobre essa relação. Então, aqui a gente trabalha a parte de regência verbal, e eu procuro aqui a alternativa que esteja com a informação correta em relação à regência. Alternativa A. Mesmo os que nascem em maternidade. O verbo nascer é transitivo indireto e o termo em maternidade, seu objeto indireto? Será que isso aqui está correto? Essa informação está correta? Mesmo os que nascem em maternidade. Aqui vamos eliminar essa alternativa. Por quê? Porque o verbo nascer aqui, ele não é transitivo indireto, tá? O verbo nascer, ele é um verbo intransitivo, nesse caso. Então, a gente elimina essa alternativa. E o termo em maternidade também não é seu objeto indireto. Em maternidade aqui, na verdade, é uma circunstância do verbo nascer. Aqui ele é um adjunto adverbial de lugar. Nascem em maternidade. É o lugar, no sentido aqui de lugar onde as crianças nascem, tá? Então, aqui é um adjunto adverbial de lugar e não um objeto indireto. E o meu verbo nascer aqui também é um verbo intransitivo, certo? E não transitivo indireto. Alternativa B. Outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos. O verbo perder é bitransitivo e os termos a metade e dos seus 10 irmãos, seus objetos. Então, aqui a gente trabalha a regência do verbo perder. Esse verbo aqui, como muitos, ele é um verbo versátil. Ele pode ter várias aplicabilidades aqui dentro da regência, dependendo do contexto em que ele é empregado. Ele pode ser transitivo direto, pode ser indireto, pode ser bitransitivo. Então, ele é um verbo que se aplica em várias situações. E nesse caso aqui, ele não é um verbo bitransitivo. Tá? Nesse caso aqui, ele é um verbo transitivo direto. Vou anotar aqui do lado, ó, verbo transitivo direto, que é um verbo que exige complemento sem preposição, tá? Porque nesse caso aqui, ó, quem perde, perde algo, alguma coisa. E esse algo, alguma coisa é o que aqui? A metade dos seus 10
irmãos. Então, eu tenho aqui um verbo, nesse caso, perder, ele é um verbo transitivo direto, e esse segundo termo aqui é o seu objeto direto, tá? Por que aqui? Eu não preciso aqui de preposição para ligar o meu verbo ao meu complemento. Nesse caso aqui, ele não é bitransitivo, tá? Só lembrando que bitransitivo é quando o verbo ele não exige preposição no seu primeiro complemento, né? Ele é transitivo direto, e num segundo complemento, ele exige esse complemento com preposição. Então, ao mesmo tempo, ele é transitivo direto e indireto. Isso aí que é um verbo bitransitivo, mas não é esse caso. Bom, a gente elimina aqui também a alternativa B. Alternativa C. Não gostou nada daquilo. O verbo gostar é transitivo direto e o termo nada, seu objeto direto, a gente elimina aqui também, tá bom? Porque o verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto, que exige o uso da preposição de para fazer a ligação aí com o seu complemento. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. Então, o correto aqui seria não gostou de nada daquilo. Faltou aqui minha preposição de, exigida aqui pelo meu verbo gostar. Então, verbo gostar, verbo transitivo indireto, precisa de preposição e usa a preposição de. Então, a gente elimina também essa alternativa. Aí sobrou a alternativa D, que é o nosso gabarito. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Então, o verbo dar, ele é um verbo bitransitivo, e os termos lhe e uma terrinha, seus objetos. Por que que essa aqui é a minha alternativa correta? Porque realmente, nesse caso, o verbo dar, ele é bitransitivo. Ele não exige complemento num primeiro momento, né? No seu primeiro complemento, mas exige no segundo. Quem dá, dá algo, alguma coisa. O que é esse algo, alguma coisa? Uma terrinha, que é o meu primeiro complemento, ó, sem preposição. Quem dá, dá algo, alguma coisa a alguém. Então, a ele, né, no caso aqui, né, o lhe. O lhe substitui aqui, ó, meu termo a ele, fazendo referência aqui ao personagem da história, tá? Então, tem aqui a minha preposição a, aqui no meu segundo momento, tá? No meu segundo complemento. Por isso, ele é um verbo bitransitivo. Questão 7. Partindo da definição de que orações subordinadas são aquelas que dependem de outras orações no período e que não têm sentido completo isoladas, aponte a alternativa em que há uma oração subordinada destacada, cuja classificação se encontra correta entre parênteses. Então, aqui a gente trabalha uma questão de orações subordinadas. Tá? No próprio enunciado aqui da questão, já dá a definição aqui, né, do que são orações subordinadas, né, que elas dependem de outras para terem sentido, né, não tem sentido nenhum isoladas. E a gente tem três tipos de orações subordinadas. As substantivas, que se dividem em 6 tipos de substantivas, as adjetivas, que tem 2 tipos, né, que são as explicativas e as restritivas, e temos as orações subordinadas adverbiais, que se dividem em 9 tipos, tá? Então vamos lá. Alternativa A. Depois perder o barraco, que estava onde não podia estar. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Então, eu tenho a minha primeira parte aqui, que é a minha oração principal,
e em negrito a minha oração subordinada. O que eu tenho que analisar aqui, ó? Tá? A minha palavrinha aqui, que, né? Meu termo que faz a ligação aqui entre as duas orações. E eu já descarto aqui subordinada adverbial causal. Por quê? Porque nas orações subordinadas adverbiais causais, eu tenho conjunções fazendo a ligação aqui entre as orações. E o que pode ser uma dessas conjunções? Sim, pode sim. Mas aqui no caso, o que ele não é uma conjunção. Lembrando uma questão anterior aí que nós passamos um macete aí para identificar quando o que ele é um pronome ou não, tá? É só fazer uma substituição, né? O que nesse caso aqui, ele está fazendo referência aqui, está retomando um termo anterior. Qual é esse termo aqui, ó? Barraco. Ó, depois perder o barraco, o qual estava onde não podia estar. Então, o meu termo aqui, que, nesse caso aqui, ele é um pronome relativo, que retoma o termo aqui, barraco. Então, ele está introduzindo aqui uma explicação aqui a minha oração aqui anterior, a minha oração principal. Então, aqui, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa e não adverbial causal. Alternativa B. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Subordinada subjetiva completiva nominal. Aqui, ó, quem lembrou aqui das orações subordinadas e as divisões aí de cada dos três tipos possui, já eliminaria ela aqui, só analisando o que está entre parênteses. Por quê? Porque aqui houve uma mistura aqui, ó, de subordinada subjetiva e completiva nominal, tá? Subordinada, subjetiva, completiva, nominal. Misturou tudo aqui. Não existe isso aí. Ou ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Uma coisa ou outra. Não tem como ela ser as duas coisas, tá? E aqui, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque essa oração aqui, subordinada, nesse caso aqui, ela tem a função de sujeito em relação à oração principal. Beleza? Por isso que a gente já elimina ela. Alternativa C. Concluiu que era provocação. Subordinada, substantiva, objetiva, direta. Essa daqui é o nosso gabarito. Por quê? Aqui, ó, principal e subordinada. Tá? Então, aqui, ó, qual que é a regência aqui do meu verbo concluir? Ele é um verbo transitivo direto, aqui exige um complemento sem preposição, pois quem conclui, conclui algo, alguma coisa. O que é esse algo, alguma coisa? Que era a provocação, tá? Aqui é o meu complemento direto aqui, ó, sem preposição, é o meu objeto direto. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Alternativa D. Aí ouviu que a reforma agrária não era bem assim. Subordinada, substantiva, predicativa. Essa aqui fica fácil também, ó, tranquilo para eliminar. Por quê? Para eu ter uma oração substantiva predicativa, um detalhe importante aqui, requisito aqui principal, é eu ter um verbo fazendo a ligação das duas orações, tá? Então, eu tenho aqui a minha oração principal, aí ouviu, e a minha oração subordinada aqui em negrito, e para ela ser predicativa, eu teria necessidade de ter um verbo aqui fazendo a ligação entre as duas orações. Então, a gente já elimina
fazendo apenas essa análise. Questão 8. No trecho, em ter a terra que nunca tivera, o verbo destacado está no A. Pretérito perfeito do indicativo. B. Pretérito mais que perfeito do indicativo. C. Pretérito imperfeito do indicativo. Ou D. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, é uma questão de tempo e modo verbal. O que está em análise aqui é a conjugação do verbo ter. Nesse caso aqui, o tivera. O tivera, ele está conjugado aqui no pretérito mais que perfeito do indicativo, que é a alternativa B. Esse tempo verbal, pretérito mais que perfeito, ele é empregado para indicar uma ação ocorrida no passado antes de uma outra ação também no passado. É o passado do passado, tá? É um tempo verbal que não é muito utilizado no nosso dia a dia. É mais comum a gente ver essas pronúncias aqui em textos literários, poesias, coisa do tipo. Então, aqui, por exemplo, o verbo ter no pretérito perfeito do indicativo. Vamos colocar aqui, ó. Ele teve, pretérito perfeito do indicativo. Então, uma ação concluída aqui no passado. Aí o pretérito mais que perfeito, ele vem antes desse tempo aqui, tá? Ele é o ele tivera. Questão 9. Assim como em aparado só pelo chão, a concordância nominal se faz corretamente no item. Então, aqui a gente tem uma questão de concordância nominal que envolve aqui o termo só. Alternativa A, eu quero ficar a sós. B, eu quero ficar sós. C, eu quero ficar a só. E D, nós queremos ficar a só. Para responder essa questão, a gente precisa relembrar umas regrinhas aqui com esse termo só. E aqui a gente tem três possibilidades, tá? O só, ele pode ser um adjetivo, com sentido de sozinho. Quando ele for adjetivo, ele vai variar em gênero e número para concordar com o sujeito, certo? A gente tem o termo só, podendo ser um advérbio, com sentido de somente ou apenas. Lembrando que o advérbio é uma das classes de palavras invariável, tá? Quando ele for advérbio, ele não varia. E a gente tem uma terceira situação, que é com o termo a sós. O meu termo a sós também tem sentido de sozinho. A diferença é que o a sós é uma locução adverbial, e as locuções adverbiais, da mesma forma que os advérbios, são invariáveis, tá? Então, esse termo aqui, a sós, ele vai ser sempre invariável, independente do sujeito, tá? Então, essa é a grande diferença aqui do só como adjetivo, sentido de sozinho, que vai variar,
de acordo com o sujeito, né, em gênero e número, e a expressão a sós, também com sentido de sozinho, só que essa expressão ela é invariável, sempre vai ser a sós, independente do sujeito. Então, eu já posso eliminar aqui duas alternativas. A alternativa C, tá? Eu quero ficar a só, tá? Essa expressão aqui ela é invariável, ela vai sempre ser a sós, independente do sujeito. E vamos eliminar também a alternativa D, pelo mesmo motivo. Expressão a sós, ela é invariável, vai ser sempre a sós. E já vou marcar aqui meu gabarito, que é a alternativa A, que usou aqui a expressão a sós corretamente, ó. Independente se o meu sujeito é masculino, singular ou não, tá? Essa expressão ela é invariável, sempre vai ser a sós. E aqui na alternativa B, eu elimino, porque aqui eu tenho o adjetivo, né? Eu quero ficar sós, eu quero ficar sozinho, ó, sentido de sozinho, mas aqui ele é um adjetivo, então ele concorda com o meu sujeito em gênero e número. Eu quero ficar só. Questão 10. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Da mesma forma que no vocábulo ideia, o acento gráfico caiu em desuso na palavra. Então, aqui é uma questão de acentuação, né? E nessa questão, a gente procura uma alternativa que tenha uma palavra em que o acento gráfico caiu em desuso. Da mesma forma que o vocábulo ideia. Tá? Com o acordo ortográfico, o novo acordo ortográfico, várias mudanças ocorreram na língua portuguesa. Dentre elas, na parte de acentuação também. E o que, que mudou? A palavra ideia, antigamente, antes do acordo, ela era acentuada. E como que ficou agora? Ó, os ditongos abertos, ei, el e oi, eram todos acentuados antes da reforma. E o que, que mudou? São as paroxítonas, essa é a regra atual, a palavra que tem a penúltima sílaba tônica, com ditongos abertos, ei, el e oi, não são mais acentuadas, perderam o acento. Mas aqui é somente as paroxítonas, tá bom? Então vamos lá. Na alternativa A, herói. Então eu tenho um ditongo aberto aqui, mas herói precisa ser acentuado. Por quê? Porque herói não é uma paroxítona. A sílaba tônica é a última. Então, herói é uma oxítona que permanece com o acento. Então, a gente elimina herói. Chapéu, a mesma coisa. Ó. Tenho aqui um ditongo aberto, mas aqui também eu tenho uma palavra oxítona. A sílaba forte é a última sílaba. Heróico. Olha aqui o nosso gabarito. Tenho aqui o meu ditongo aberto e aqui eu tenho uma paroxítona que perdeu o acento. Heróico, antes do acordo, era acentuado, igual ideia. Ideia, assembleia. Por quê? Aqui eu tenho minha penúltima sílaba forte, heróico. E ela é uma paroxítona com ditongo aberto, que não é mais acentuada. A gente elimina também a alternativa D, coronéis. Tem outro ditongo aberto aqui, só que aqui também precisa do acento, porque aqui eu tenho uma
oxítona e não uma paroxítona. Ou seja, as oxítonas terminadas com ditongos abertos, E, El e Oi, continuam acentuadas. Questão 11. Da mesma maneira que a palavra toca na passagem e não como ele numa toca, há um substantivo corretamente flexionado no feminino na alternativa. Então, eu procuro aqui, nas minhas alternativas, um substantivo flexionado no feminino corretamente. Então, vamos lá. Alternativa A, tomate. Já vamos eliminar que tomate é um substantivo masculino. O tomate. Na B, a cônjuge. Também não. Cônjuge também é um substantivo masculino. O cônjuge. C, a anátema. Também vamos eliminar. Anátema também é um substantivo masculino. O anátema. O que significa anátema? Anátema é aquela pessoa que foi excluída de algum convívio religioso, foi excomungada, tá? Causa muita confusão, mas a anátema é um substantivo masculino. E sobrou a alternativa D, que é o nosso gabarito, a comichão. Então, comichão, sim, é um substantivo feminino, que significa coceira. Questão 12. Ao substituir o trecho sublinhado em ajudados por especialistas, a sintaxe de concordância também atende à norma padrão em alheio a especialistas, grato de especialistas, perito sobre especialistas, próximo com especialistas. Então, aqui, o enunciado está trazendo uma situação de sintaxe de concordância. Mas, para mim, isso aqui é uma sintaxe de regência. Onde o que está em análise aqui é se as preposições que acompanham esses nomes foram empregadas de acordo com a norma padrão de regência. E logo na alternativa a gente já encontra o nosso gabarito. Alheio a. Quem está alheio a algo, a alguma coisa, a alguém. Alternativa B. Grato de especialistas? Não. Quem está grato por algo, alguma coisa, ou está grato a alguém, tá? O nome grato, ele exige a preposição por ou a preposição a. Na C, perito sobre especialistas? Também não. Quem é perito em algo, em alguma coisa. Então, o nome perito exige a preposição em. E na alternativa D, próximo com. Não, quem está próximo a algo, a alguém. Está próximo de algum lugar. Então, o próximo, ele exige a preposição a ou a preposição de. Questão 13. Analise o trecho a seguir para marcar a alternativa correta. A primeira provocação, ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas. Então, aqui a gente tem dois trechos, dois termos, né, melhor dizendo, em destaque. Bebês, que é o nosso termo 1, e o artigo os, que é o nosso termo 2. Nessa questão, a gente trabalha os pronomes anafóricos e os catafóricos.
Então, só lembrando aqui, ó, o que é um pronome anafórico? O pronome anafórico é aquele pronome que faz referência ao termo antecedente, anterior. E é só gravar o comecinho aqui do nome, ó, anafórico, ó. Lembra do an, para não confundir, ó. An de anterior, antecedente, o termo, pronome que faz referência a um termo que veio antes, tá? E o catafórico, pronome catafórico, ele faz referência a um termo que será anunciado adiante, lá na frente, tá? Então, anafórico, termo que vem antes, catafórico, termo que será anunciado lá na frente, adiante, só para lembrar. E qual que é a nossa alternativa correta aqui? É a alternativa B. O termo destacado em um, bebês, é substituído anaforicamente em dois. É o termo os. Por quê? Está correto aqui. Porque o termo os, ele é substituído anaforicamente. O termo um, na verdade, né, é substituído anaforicamente em dois. Ou seja, aqui o termo dois, os, ele faz referência ao termo anterior, que é o bebês. Tá, ó, anafórico, de anáfora. Faz referência ao termo que veio antes, anterior. Mesmo os que nascem em maternidade. Os quem? Os bebês. É um termo que veio antes. E a última questão, 14. Depois perder o barraco, que estava onde não podia estar. O uso obrigatório da vírgula se faz em decorrência do trecho negritado ter caráter. Então, aqui é uma questão de pontuação, que é o uso da vírgula, que é o sinal de pontuação mais cobrado nos concursos, tá? E é uma questão bastante tranquila para da obrigatoriedade da vírgula, aqui nesse caso em negrito. E por quê que é obrigatório o uso nesse caso? Dentre os vários casos de aplicação da vírgula, um deles é separar por vírgula o termo que explica o termo anterior, tá? Um termo explicativo. Ó, depois perder o barraco que estava onde não podia estar. Ó, o que de novo aqui, ó? Foi de perder o barraco, o qual estava onde não podia estar. Aqui, esse trecho negritado, ele traz aqui uma explicação à minha oração aqui principal, ó. Depois de perder o barraco. Beleza? Então, explicativo, caráter explicativo, de explicação. Fechou? Então a gente encerra por aqui. Obrigado aí pela companhia de vocês. Quem assistiu aí até o final, não esqueça de deixar o like aí. Bons estudos e até a próxima.